Shalom, amados. Vamos orar juntos? Algumas vezes eu já me perguntei como viver a vontade de Deus? O que seria, né? O cerne, o miolinho. E aí, aparentemente pode parecer simples, mas não é. Mas é o que há de mais real. Aqui em Romanos, capítulo 13, no versículo 8, nos diz o seguinte: Não devais nada a ninguém, não dever nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. De fato, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros se resumem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Em outras traduções, o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade e o amor é a plenitude da lei. Não dever nada a ninguém exceto o amor. Obviamente, se eu entendo que eu devo amor, que é o amor a minha dívida, quais são os frutos do amor? O que é a atitude de amar o outro? Realmente é não fazer mal algum. O amor mútuo, né? Eu amo o outro, ele me ama, eu me amo também. E aí, amados, eu sei que pode parecer simples, mas não é tão simples. Porque a nossa mente, né, esse campo aqui, ele é cheio de experiências, ele é cheio de histórias, ele é cheio de padrões de comportamentos. Porque é como uma máquina. Deus fez de maneira perfeita, de maneira maravilhosa, de maneira sobrenatural. E Ele tem nos dado condições de compreender o funcionamento para que possamos não levar rasteira de nada, de ninguém. Ele permite ao homem alguns conhecimentos. E que bom! Então, padrões de comportamento são coisas, padrões já diz, ó, repetição. E desde que nós estamos no ventre materno, nós já começamos a sentir, a ouvir juntamente com as nossas mães. E nós não escolhemos o que vamos sentir, o que vamos pensar. Somos alimentados de todas as formas, fisicamente, pelo cordão umbilical, e na mente também, por aquilo que ela pensa, por aquilo que ela sente. E aí, quando nós nascemos, nós já temos alguns padrões. Eu conheci pessoas que tinham pavor de cobra. Já nasceram assim. Por quê? A mãe, na gravidez, teve uma cobra enrolada na perna. Rolou na perna dela, na canela. Essa pessoa nem na televisão suporta ver serpente. Ela escolheu isso? Não. Mas por isso que é comprovado, né? Que desde o ventre materno nós desenvolvemos algumas emoções que independem do nosso querer. Um bebê, ele não pode escolher o que ele vai sentir, mas ele vai sentir com a mãe e vai criar, porque é assim que Deus fez para nós funcionarmos. Mas Ele não nos fez para sermos escravos de experiências negativas, sabe, de repetição de comportamentos que nossos pais, nossa família, ou até que não seja família, mas responsáveis por crianças adotadas. Não, Ele nos dá a liberdade das nossas escolhas. Com a ajuda dele, nós podemos mudar padrões. E, para resumir a lei, como ele falou, não dever nada exceto o amor. Mas, como eu falei, para amar, para eu estar apta a amar. Amar saudavelmente. Não é amar para ser aceita, não é amar para não ser rejeitada, não é amar para ter recompensas, mas amar porque o nosso Pai é amor. E nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. A nossa essência vem dele. E ele ama sem querer recompensas. Mas o amor, naturalmente, ele atrai coisas boas. Ele atrai as recompensas. E o maior recompensador pela nossa obediência, por querermos realmente nos comportarmos à imagem e semelhança desse Pai perfeito, nós somos agraciados, nós somos abençoados por esse amor. E Ele nos dá a condição de tirar todos os nossos limites, todos os nossos padrões errados. Ele vem ressignificando, Ele vem reestruturando. Basta nós não desistirmos. Ninguém nasceu sem problemas.
Nunca ninguém deixou de ser rejeitado, maltratado, em maior ou em menor grau. Mas também quando somos em maior grau, o que a palavra nos diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que significa isso? Onde coisas tão ruins aconteceram, onde o inimigo encontrou portas abertas para poder machucar, para poder ferir, trazer traumas, ali a graça de Deus é abundante. Ali a graça de Deus é muito especial. Porque Deus é perfeito. Ele não nos deixaria jamais. Ele nem pestaneja, guarda Israel. Então ele está pronto a todo tempo. Só que ele não vai invadir os nossos corações. Ele não vai chutar a porta das nossas vidas para ele entrar, invadir. Não. Ele nos dá clareza, ele nos dá oportunidades para que nós façamos as nossas escolhas saudáveis, escolhas que gerem vida, escolhas que vêm além disso aqui que perecerá, desse corpo que vai para o pó. Ele nos dá essa condição. Mesmo em meio a tumultos, mesmo em meio às piores coisas, mesmo uma pessoa que por vezes entorpece a mente, ele é perfeito. Ele dá momentos de lucidez para que essa pessoa possa escolher, para que essa pessoa tenha oportunidade. Podemos crer sim. Por isso que eu nunca, e acho que nenhum pastor poderia fazer isso. Quando a pessoa vem, estamos pregando ao ar livre, ou até na própria igreja, se alguém entra, já aconteceu isso comigo, eu estou ao ar livre, chega uma pessoa com um copo de bebida alcoólica, se sentar para ouvir, vai ouvir sim. E daí? Jesus fala, vem a mim todos, sabe? Então quem somos nós para dizer que essa pessoa não está apta a ouvir e que ali não é o lugar dela? Ali que é o lugar dela. É atrás desses que o Senhor está. Daquelas 99 ovelhas que ficaram lá no aprisco, essa uma aí é que o Senhor quer. Ele deixa todas as outras lá guardadas e vai atrás dessa, para dar a salvação que ela precisa. Então, realmente, a igreja precisa ser esse lugar, esse ninho que acolhe. Não um clube social, um lugar que os perfeitinhos, não. Lá é o nosso lugar. Um lugar de pessoas que querem ser trabalhadas, pessoas que admitem que não são perfeitas, perfeito é só Deus, e que dependemos da graça dele. Precisamos ser totalmente dependentes dele, da palavra dele, que nos alimenta, que nos esclarece, que nos mostra o caminho, que nos liberta. Sempre, 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 sempre. Então a nossa dívida para com o outro é o amor. E o amor é o dom perfeito. Lá na carta, né, de Coríntios, o amor cristão, o hino amor cristão, ele diz, né? O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo perdoa. É o dom perfeito. Há pessoas que vão dizer que é bobo, que é ignorante, que é ingênuo. Que bom quando chamarem assim, são loucos. Porque Jesus, o nosso mestre, foi chamado de coisas piores até do que isso. E ele não desistiu. Ele continuou ali. Num momento de extrema dor. Porque a humanidade dele estava ali. Sabe, doía tanto. Se ele pudesse desistir, ele desistiria. Mas ele não fez a vontade dele. Ele quis fazer a vontade do Pai. Só disse que se fosse possível. Mas que não, se não fosse feita a vontade do Pai. E assim foi feita. E por isso hoje nós estamos aqui. Nós podemos crer, nós podemos declarar a nossa fé. Podemos confiar naquele que tem cuidado de nós. Naquele que nos ama com amor único. Mesmo que haja bilhões sobre a face da terra. Ele me vê aqui agora, ele está aqui do meu lado. Está aí do seu lado. Te protegendo, te guardando. Te chamando. Sabe? Para uma vida nova. Para uma vida em que não há desespero. Não estou dizendo que não haja problemas. O próprio Jesus disse. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E ele foi o primogênito. Ele veio adiante de nós. E já nos deu as saídas.
Se não temos fé, peçamos a Deus que Ele dá. Vamos orar? Papai, em nome de Jesus, ó Pai, mais um dia estamos aqui, Senhor, para orarmos juntos, para declararmos a nossa dependência de Ti, para Te agradecer todo o bem, te pedir perdão pelos nossos pecados e que o Senhor nos dê discernimento para não ficar voltando nos mesmos erros, Senhor. Porque Sua palavra diz que aquele que Te conhece não vive voltando no mesmo lugar. Podemos até voltar alguma vez, por não termos aprendido ainda tanto quanto é necessário. Mas não é para uma vida toda, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a compreender esse amor que o Senhor nos indica, esse amor que o Senhor quer de nós e nos capacite, ó Pai, para tal. Nos ensine, Deus, a renunciar. Nos ensine, Deus, a Te desejar mais do que tudo, do que qualquer bem material desse tempo, Senhor. O Senhor é tudo de melhor que temos. Não há nada, 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 Senhor, que tenha maior valor, que possa ter maior valor do que Ti, Senhor. Mas aumenta a nossa fé, aumenta o nosso amor por Ti. E com esse amor virão todos os frutos desse amor, que é nos importarmos, é obedecermos. Não vemos a Ti, mas vemos o nosso irmão. E a Tua palavra diz que se eu não amo o meu irmão, que eu vejo, se eu não amo, como vou amar a Ti? E assim exercitaremos esse amor de maneira plena, Senhor, de maneira que agrade a Ti. Mas sozinhos, ó Deus, nós não conseguimos. Tu bem o sabes. Então, Pai, só por hoje, nos ajude, nos mantém de pé, nos sustente. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com muitos, deixe seu like. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Em nome de